Bom dia, estamos para mais uma aula do curso técnico de enfermagem, da disciplina Nutrição e Dietética aplicada ao curso técnico de enfermagem. Hoje a gente vai falar de nutrição enteral e parenteral. O que seria esse tipo de nutrição? Bom, nós sabemos que para a gente saber diferenciar o que é nutrição enteral, nutrição parenteral da nutrição normal, a gente tem que saber como é que ocorre a nutrição normal no organismo. Então, a ingestão dos alimentos, ela acontece na boca, né? Através da enzima pitialina, nós podemos digerir os carboidratos, onde esse alimento vai passar para a faringe, esôfago, estômago, que vai sofrer a ação de outra enzima, denominada pepsina, passando do estômago, vai para o intestino delgado, intestino grosso, e nós temos também as glândulas anexas que vão ajudar nesse processo, que chama-se pâncreas, onde ele vai liberar insulina, né, que vai ajudar na degradação da glicose, colocar a glicose dentro da célula, né, o transporte da glicose até a célula. Nós temos o fígado, nós temos a vesícula biliar ali liberando a bile, que vai até o fígado ajudar na digestão das gorduras. Então, nutrição enteral, segundo o Ministério da Saúde, é definida como todo alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas via oral, industrializada ou não. É utilizado exclusivo ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Então, essa nutrição enteral, ela vai precisar de uma sonda. A sonda é um procedimento que é específico, que é restrito à enfermagem. Quem coloca a sonda é o enfermeiro. Então, é indicada para pacientes, ou então nutricionista, né? Ou médico. Então, é indicado para pacientes impossibilitados de ingerir alimentos pela via oral, devido a distúrbio neurológico, com comprometimento do nível de consciência dos movimentos mastigatórios. Então, quando o paciente está impossibilitado de deglutir normalmente, se ele tiver um problema neurológico, se ele tiver também com anorexia de diversa etiologia, se ele tiver impossibilitado de ingerir a dieta via oral, se ele está no hospital, ele sente náuseas, vômitos, qualquer distúrbio que contraindique ele comer normalmente, vai ser preciso a nutrição enteral. E a nutrição enteral também, se tiver que escolher entre nutrição enteral e parenteral, a nutrição enteral está em primeiro lugar. Os tipos de nutrição enteral, nós temos a industrializada, a modular e a artesanal. A industrializada, ela vem completa. Ela tem um menor risco de contaminação e ela é mais balanceada. Então, ela está nas quantidades adequadas de nutrientes que a gente precisa para obter, né? Então, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, água e sais minerais. Então, está balanceado de acordo com o que o paciente precisa ingerir. Nós temos a modulada, que é montada em módulos, como latinhas de alimentos, porém o risco de descontaminação é presente, né? Está presente. A artesanal, que é montada com alimentos como carne, ovos, manteiga, é um alimento mais próximo do caseiro. Nós podemos administrar a nutrição enteral através da via nasogástrica, a via nasentérica, orogástrica, faringostomia, gastrostomia e jejunostomia. E o tempo de administração também vai variar de acordo com cada uma. Para selecionar a via de administração, nós temos os fatores, né, como o tempo de duração previsto da alimentação enteral, o grau de risco de aspiração e deslocamento da sonda, questões da administração como consistência e volume da fórmula, a presença ou ausência de digestão e absorção normais e se uma intervenção cirúrgica está ou não planejada. Né? Então, tem que se pensar direitinho, porque se tiver intervenção cirúrgica já vai interferir na via de seleção. Complicações. Então, como todo alimento, a nutrição enteral também ela pode ter suas complicações. E quais são essas complicações? Diarreia, constipação, vômito, refluxo gastroesofágico, cólica, deslocamento ou obstrução do catéter. Nós devemos também ver alguns cuidados ao utilizar a nutrição enteral. Primeiro, nós devemos verificar o prazo de validade, né, do frasco. Separar o material que será utilizado. Seguir sempre as orientações que lhe forem dadas no hospital. O frasco da dieta e o abridor
de garrafas devem estar limpos, né? Principalmente deve ser feito a asepsia com álcool a 70. Lavar bem as mãos. A lavagem das mãos a gente já sabe que é importante, tanto antes do procedimento quanto depois. Observar se a sonda está bem fixada no nariz do paciente. A dieta que será administrada no paciente deve estar em temperatura ambiente. A dieta deve ser sempre administrada lentamente para evitar qualquer problema, como aquelas complicações que eu acabei de falar. Diarreia, vômito, gases, refluxo gastroesofágico, né? Então, a gente deve sempre observar. O volume do horário deve ser corrido em 1 hora. Se a sonda estiver no intestino, isso 1 hora se estiver no estômago. Se estiver no intestino, esse prazo já vai variar para 1 hora e meia, porque a gente sabe que no intestino a digestão é mais lenta. O nutricionista ou o médico responsável pelo tratamento deve ter determinado qual o volume da dieta interal que será usado e os horários para a administração. Esses horários, eles devem ser no horário normal de alimentação, né? A gente sabe que o paciente, ele deve, não só um paciente, como um indivíduo normal, deve se alimentar a cada 3 horas. Então, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, é importante que esse paciente se alimente de 3 em 3 horas. Para receber a dieta, o paciente deve estar sentado, formando um ângulo de 45 graus, ou 45 ou 90. Então, ele deve estar sentado para se alimentar. Então, é importante o profissional ver isso, né? Ele deve ficar na posição durante o recebimento da dieta por mais de 30 minutos após o término dela. Então, terminou de se alimentar, também deve ficar mais uns 30 minutos, que é para a alimentação descer direitinho e fazer a dieta e não ter o risco de retornar. Se o paciente apresentar náusea, tosse excessiva, dificuldade respiratória ou qualquer alteração, suspenda imediatamente a dieta e entre em contato com o médico para orientação. Limpe diariamente a parte externa da sonda com gaze, água e álcool a 70 ou sabonete suave. Cuidado para não puxar a sonda acidentalmente, caso haja saída ou entupimento. Ele deverá ser trocado pelo médico. Cuidado de enfermagem. Então, nós devemos ter os certos cuidados, né? Como orientar o paciente e sua família quanto à terapia, mantendo informado sobre a sua evolução, observar sinais e sintomas de complicações, registrar as ocorrências, né? Comunicar ao médico responsável, a equipe responsável, o nutricionista responsável, o enfermeiro responsável, controlar os dados vitais conforme a dieta, a rotina, né? Realizar o controle da glicemia capilar a cada 6 horas. Então, a gente deve aferir a glicemia capilar para saber como é que está a glicose desse paciente, para saber se está estável, né? Controlar a diurese, a quantidade de urina que ele tem, que ele está liberando. Sempre que possível, pesar o paciente semanalmente. E a altura deve ser verificada na admissão do paciente. Terminamos a nutrição enteral, agora vamos para a parenteral. Qual é a diferença? A parenteral, ela está fora do sistema enteral. O sistema enteral, como eu já falei, consiste de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, né? Então, essa daí é a via normal, que é a via enteral. Quando está fora dessa via, nós temos a via parenteral, que é justamente através dos vasos periféricos. Então, consiste em um método para suprir o corpo com nutrientes por uma via endovenosa. Então, vai utilizar os vasos sanguíneos, né? A via endovenosa, às vezes. É utilizada como nutrição complementar, nutrição enteral e oral. E tem grande risco de contaminação, por quê? Porque essa alimentação aí vai cair direto na veia. Então, é preciso ter bastante atenção na hora de administrar. Então, indicação: quando a ingesta do paciente for insuficiente para manter seu metabolismo, nos casos de pacientes com AIDS, pacientes queimados, paciente que tem a síndrome do intestino curto, né? Quando a capacidade do paciente de ingerir alimento oralmente ou via sonda está comprometida, quando ele não consegue fazer alimentação oral ou alimentação por via sonda, ele tem que colocar direto no sangue. Quando o paciente não está interessado ou não deseja ingerir nutrientes adequados, quando as necessidades nutricionais pré- e pós-operatórias são prolongadas, né? Nós temos aí a via de administração parenteral. Nós temos a via central, que é através justamente da veia cava, da via jugular ou femoral. Nós temos a via periférica, que é a introdução do catéter nas vias periféricas dos membros superiores, aqui nos braços. E nós temos a pressão interna central, né? Introdução do catéter pela veia periférica de membro superior, indo até a veia cava, direto ao coração.
Prevenção de infecção. Nós temos que ter vários cuidados de enfermagem em relação à nutrição parenteral. Uma delas é a prevenção de infecção. Então, a grande concentração de glicose é meio de cultura de fungos e bactérias presentes no catéter venoso central. Trocar esses curativos 2 a 3 vezes por semana ou quando for necessário. O curativo deve ser removido com cuidado para prevenir deslocamento do catéter. Observar reações na pele, tipo inflamação, edemas, drenagem purulenta. Então, esse catéter deve ser limpo, deve ser realizado o curativo, né? Então, manutenção do equilíbrio hídrico. Então, é recomendado o uso de bomba e infusora para a nutrição parenteral. Então, essa bomba de infusão é um dispositivo que é utilizado nas UTIs, onde ele vai fazer o controle do cotejamento dessa alimentação que vai entrar diretamente na veia. A velocidade de infusão não pode ser aumentada nem diminuída, deve ser controlada. Quando a solução acabar, é colocado um frasco de glicose com água até o próximo frasco de nutrição parenteral, até que o próximo frasco esteja disponível, que é para não perder a veia, né? E a síndrome da realimentação é caracterizada pela oferta abrupta de nutrientes, seja por via enteral ou parenteral. É uma condição potencialmente letal, onde pode ocorrer ao iniciarmos a terapia nutricional em pacientes gravemente desnutridos. Deve iniciar a terapia nutricional em paciente desnutrido com metade das suas necessidades energéticas. E os sinais e sintomas são fadiga, edema, arritmias, dificuldade respiratória e letargia. Bem, essa é a nossa primeira parte da aula e vamos dar início agora aos tipos de dietas, né? Na próxima aula, tá certo? Bons estudos e façam as atividades. Obrigada.